Ok. Então, boa noite a todos. Então, pessoal, a todas, né? Hoje nós não temos um texto em específico. A semana que vem a gente tem lá o primeiro deles, que é o tráfico de mulheres, né? Que a Lê ela vai conduzir, mas não se preocupe conduzir sozinha, porque eu vou estar aqui para te ajudar, tá? Você sabe que eu sempre estou aqui para ajudar. Mas eu quero apresentar a autora hoje, né? Eu acho que é importante, antes da gente ler os textos, né, a gente apresentar os autores. E a Gayle Rubin, né? A Gayle Rubin ela é fantástica, porque ela foi uma das primeiras intelectuais, né, que buscaram a compreender e levar para o meio acadêmico, né, levar para a universidade os estudos de gênero. Isso vai acontecer lá na década de 70, né? A década de 70 que ela começa a se tornar uma intelectual, ela começa a produzir lá na Universidade de Michigan, né, que é a universidade que ela está ligada até hoje. E é na década de 70 também que começa a se discutir o conceito de gênero, né? Quando o conceito ele chega às universidades americanas, começa a se problematizar. Porque tudo que nós vimos até agora, né, por isso que a gente ficou tanto tempo trabalhando lá, Margaret Mead, antropologia, né, foram estudos sobre sexualidade, foram estudos sobre comportamento, temperamento, né, e como que isso se dá em outras culturas, né? Por isso que eu comecei como antropóloga, mas isso lá nos anos 30, né? O que que a gente tem? A partir dos anos 40 e novos estudos com a Simone de Beauvoir, né? A gente ainda vai ler alguma coisa da Beauvoir. Também nos Estados Unidos a Beth Friedan, né, com a mística feminista, feminina, aliás, a mística feminina, que é de 1959. E nos anos 60, né, junto com os movimentos de contracultura, toda a militância de mulheres nos Estados Unidos, né, lá nos conhecidos movimentos de contracultura, eles vão embasar todos os estudos, todos e vários estudos sobre história das mulheres, sobre a condição das mulheres ao longo da história, né? Muitos estudos sobre o patriarcado começam a se despontar ali nos anos 60. E é uma coisa interessante também a gente partir do seguinte pressuposto. As mulheres que vão para a universidade, que se tornam historiadoras, antropólogas, sociólogas, né? Filósofas, elas não vão por acaso para o meio acadêmico, né? Elas saem da militância, elas são da militância, em primeiro lugar, né? E da militância elas vão para o meio acadêmico. Então, elas levam a experiência da militância para a experiência empírica, né? Para a experiência teórica, onde elas vão construir os seus estudos, né? E esses estudos, num primeiro momento, eles eram essencialmente voltados ao corpo biológico, à questão da sexualidade, a questão da história das mulheres, né? A questão do patriarcado é bastante discutida ali no primeiro momento. Num segundo momento, a partir da década de 70, né, esses estudos começam a se ampliar dentro de uma perspectiva teórica nova, né, que é a perspectiva sexo-gênero. Uma coisa é sexo, né, uma coisa é corpo, uma coisa é desejo, né, outra coisa é gênero, que são as como o corpo, como a sexualidade ela é construída por meio da cultura, né, por meio da socialização, da interação social, né, dos discursos que nós recebemos desde a infância até a fase adulta, né? Então a construção, essa longa construção, né, do que é ser mulher, do que é ser homem, né, de como se comportar como uma mulher, como se comportar como um homem, ah, por quem você deve se interessar, né, sexualmente, como você deve se vestir, como que você deve se portar, como você deve falar, como você deve ser, né? Todo esse processo de construção, né, isso é gênero, né? O gênero, então, é toda a trajetória cultural que nos constrói como sujeitos, né? Que é diferente lá de sexualidade, que é por quem nós sentimos atração, desejo, né? Entra muito na questão da orientação sexual, né? Das sexualidades, né? Heterossexual, homossexual, bissexual, né? Enfim, é algo ligado aí a, ao desejo, principalmente, ao corpo e ao desejo. É interessante a gente problematizar essa questão do sexo-gênero, porque isso ajudou muito as feministas que se tornaram intelectuais na década de 70 a entenderem esse processo
de como os nossos corpos eles são moldados, né? Como autoritariamente e arbitrariamente, né? Nós somos frutos do meio, somos frutos aí do nosso processo de interação, nosso processo de socialização. É claro que hoje, né, isso já é bastante batido dentro do meio acadêmico, isso já é bastante discutido há bastante tempo. Lá nos Estados Unidos, nossa, isso data dos anos 60, né? Mas ainda nós temos muitos estudos a respeito de gênero, né? Alguns autores, como a Judith Butler, já questionam o conceito de gênero, já buscam outras possibilidades, como a questão da performatividade, né? Ou seja, nós somos construídos de uma forma, mas nós não precisamos ser da forma como nós somos construídos. Nós temos várias possibilidades, né, de transitar de um gênero para o outro, o que a Butler chama lá de performatividade. Então a gente ainda vai chegar lá na Butler, né? Eu não quero começar a falar dela agora, vamos por partes. Vamos começar pelo sexo-gênero. E o que é interessante nós pensarmos dentro desse pressuposto, pessoal, é o seguinte, que lá na década de 60 e na década de 70, lá nesse processo, né, que a Gayle Rubin vai construir toda a sua obra, os seus conceitos, né? Essa questão da separação do que seria, né, a sexualidade e do que seria, de fato, a questão da construção social, não estava ainda muito claro, né, dentro da academia. Não era algo que estava aí, digamos assim, aceito, cristalizado como uma verdade teórica. Era algo que estava ainda passando por um processo de aceitação e de construção. A Gayle Rubin ela foi uma pioneira nesse sentido, porque ela vai lançar 2 textos ali na década de 70, né, para problematizar a questão do sexo-gênero. São os 2 textos desse livrinho aqui, Políticas do Sexo. Né? Quais são esses textos? O que nós vamos trabalhar a partir da semana que vem, né, que é o Tráfico de Mulheres, de 1975, e depois, né, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, Pensando o Sexo. Né? O tráfico de mulheres ela vai tratar do patriarcado, né, do patriarcado desnudo. Por que será que o patriarcado ele sempre foi triunfante na maior parte das culturas? Né? E ela vai buscar uma explicação para isso. Ela não vai fazer um estudo do patriarcado só por meio da cultura ocidental. Não, ela vai buscar respostas em outras culturas. Para isso, né, ela vai atrás dos antropólogos, né? Ela vai trazer aí os antropólogos para discutir com ela. Isso é muito bom porque nós acabamos de discutir uma antropóloga. Então ela vai convidar lá o Claude Lévi-Strauss, né? O Claude Lévi-Strauss tem vários estudos sobre culturas na Oceania, no continente africano, inclusive aqui nas Américas, né? E ele discute a questão da sexualidade. Então, ela vai trazer essa experiência antropológica do Lévi-Strauss, ela vai convidar também a psicanálise para fazer essa discussão, né, por meio do Freud e também do Lacan, né, e ela vai fazer um estudo histórico, né, como que o patriarcado, né, ele foi acontecendo, ele foi se moldando ao longo do tempo. Né, porque a humanidade ela não começou patriarcal, né? Tanto que se nós voltarmos lá as primeiras sociedades, né, as sociedades coletoras e caçadoras, antes da sedentarização do ser humano, né, antes das primeiras grandes civilizações, a maior parte dos clãs, né, que os seres humanos antes da sedentarização eles eram nômades, né? Eles não se fixavam em um lugar só, eles eram coletores e caçadores, onde tinha comida, onde tinha condições de vida, esses clãs eles seguiam, né? Então, em torno de 7.000 anos antes de Cristo, a maior parte das sociedades eram matrilineares, né? Tanto que existem vários estudos sobre essas sociedades matrilineares. E a antropologia do Lévi-Strauss, inclusive, bate bastante em cima disso. Então, a Rubin ela vai resgatar esses estudos das sociedades matrilineares e como que se deu aí a quebra, né, com essas sociedades matrilineares e como que o patriarcado ele toma conta de todo esse processo a partir do momento que as sociedades elas se sedentarizam, a partir do momento lá do surgimento das primeiras civilizações. Né? Tem tudo a ver com a questão do corpo, com a questão da reprodução, né? Porque a boa parte das mulheres, nessas culturas nômades eram consideradas divindades, né? Por que elas eram consideradas divindades? Justamente porque elas davam a vida a outro ser humano, né?
elas procriavam. Contudo, boa parte dos homens não tinha a noção que, para uma mulher ficar grávida, né, seria necessário que a participação masculina dentro desse processo, né? A partir do momento que os homens, então, eles têm consciência, eles passam a ter a consciência que uma mulher só ficava grávida devido lá a uma relação que ambos tinham, uma relação sexual, né? Aí muitos historiadores, inclusive, colocam o seguinte: a rainha, né, Deus, a mãe, ela é destronada, né? E dentro de todo esse processo começa lá o que o Pierre Bourdieu, né, chama de violência simbólica ou dominação masculina. Né? Pierre Bourdieu é um sociólogo francês do século XX, né, ele vai estudar todo esse processo da dominação masculina e do patriarcado também. Então, existe toda uma explicação sociológica, antropológica e também da psicanálise. Né? Eu não vou entrar hoje na psicanálise, vamos esperar, vamos ler o texto, né? Porque falar do Freud já de cara, no nosso primeiro encontro, vai ficar meio pesado o nosso encontro. Mas esse texto, né, o tráfico de mulheres, ele também ele é interessante do ponto de vista que a Gayle Rubin ela vai fazer um diálogo com o marxismo também, né? Por que ela vai fazer um diálogo com o marxismo? Porque a Gayle Rubin ela era não somente uma feminista, né? Ela não veio somente da militância da contracultura nos anos 60, mas ela era uma feminista marxista. Né? Hoje ela não é mais, mas lá na juventude dela, né, nos anos 60, ela se considerava marxista. E ela sempre se preocupou com o seguinte: dentro dos estudos aí das esquerdas, né, do próprio marxismo ortodoxo, pouco se falava das mulheres. Algo que sempre intrigou a Rubin, porque o próprio Marx, por exemplo, ele sempre teve ao lado dele uma mulher que esteve com ele nos momentos mais difíceis da vida dele, né? A gente sabe que houve momentos que o Marx quase fome passou, que é a mulher dele, a Jane, né? Quem que fazia toda a leitura dos artigos, quem que fazia a revisão de todos os textos, de todos os pés de páginas, né? De tudo que o Marx escrevia antes da publicação? A Jane, né? E pouco se fala dessa mulher do Marx, né? E tem uma outra questão também dentro da trajetória dos marxistas, né? E aí a gente pode pegar até a escola de Frankfurt, né? Adorno, Horkheimer, e também, né, a tradição italiana do Antônio Gramsci, né? Boa parte dos marxistas em si pouco discutem a questão da mulher e poucos falam de uma importante militante de esquerda, uma militante socialista alemã, né, chamada Rosa Luxemburgo, né? Rosa Luxemburgo, que foi responsável, inclusive, pela Revolução Socialista na Alemanha no ano de 1918. Né? Essa mulher ela foi, além de uma revolucionária, uma grande intelectual. Aí poucos falam da Rosa Luxemburgo. Então, dentro da tradição das esquerdas, né, a impressão que se tem é que somente os homens dominaram. Né? E dentro do processo também do estudo da classe trabalhadora, do proletariado, as mulheres pouco espaço tiveram. E é uma coisa interessante da gente levantar aqui, meninas, sabe por quê? Porque a gente fala, né, que só a direita é machista, né, que só a direita é misógina e tal, né? Mas ninguém nunca fala da esquerda, né? Se a gente for analisar as esquerdas, desde as esquerdas mais clássicas, né, marxistas, até as esquerdas reformadas que nós temos hoje, democráticas, reformadas, né? Se a gente for analisar agora que as mulheres estão tendo espaço aí dentro dos partidos, dentro aí desse viés político progressista, porque historicamente elas sempre foram bastante excluídas, né? Então a Gayle Rubin, como uma marxista que era, né? Como uma feminista que lutava pelo direito, pela igualdade de classe, isso também a chamou muita atenção. Porque dentro do processo da dominação da classe trabalhadora, né? Lá que o Marx discute, né, o trabalho, a produção da mais-valia, né, do lucro lá para o detentor do capital, as mulheres eram as mais exploradas, tanto que a maior parte dos funcionários, né, dos operários das fábricas no século XIX eram de mulheres. Por que eram de mulheres? Porque os salários eram menores, se pagava menos pelo trabalho feminino, né? E as mulheres, além de trabalhar em jornadas de 12 horas por dia, às vezes mais, dependendo do país, na Europa, né? Elas ainda chegavam em casa, elas tinham que preparar o alimento, questão da jornada dupla, né?
tinham que preparar o alimento, cozinhar esse alimento, alimentar os filhos, porque boa parte dessas mulheres tinham muitos filhos, então a responsabilidade de cuidar das crianças, né, de preparar todos os afazeres ali, ficar responsável, aliás, por todos os afazeres domésticos, ficava a cargo dessas mulheres, né? Então essa questão da jornada dupla, né, da jornada quase exaustiva, que a cultura sempre construiu como uma responsabilidade feminina, os marxistas pouco deram importância, né? Porque além de ser explorada na fábrica, né, dentro do processo de dominação de classe, ela ainda era explorada dentro das relações de gênero pelo seu próprio marido ou próprio companheiro, que também era explorado lá pelo processo capitalista, mas o marido não era explorado dentro do processo de gênero, né? Então, como uma feminista marxista, ela vai recuperar os escritos do Marx e do Engels para pensar aí a questão de gênero e como pouca coisa ou quase nada os marxistas aí escreveram em relação a isso. Então, é um estudo bastante completo, né? E ela, nesse texto, O Tráfico de Mulheres, ela vai pensar o corpo feminino, né, como uma mercadoria. Por isso o título, inclusive, Tráfico de Mulheres. Não é ela que vai pensar, obviamente, mas como o corpo feminino sempre foi considerado uma mercadoria. Né? Assim como existe a propriedade privada, né? Dentro do patriarcado, além de ter uma casa, de ter uma fazenda, de ter uma propriedade, dentro desse processo patriarcal, também as mulheres eram consideradas até o início do século XX como parte desse patrimônio, né? Então, um homem bem abastado da sociedade vitoriana ali do século XIX, por exemplo, né? Além de vários bens que ele possuía, né? Mercadorias, bens, ele também tinha direito pleno sobre a sua senhora, sobre a sua esposa, que não deixava de ser um bem também, né? Então, esse patriarcado desnudo, ela chama de patriarcado desnudo, que é aquele patriarcado escancarado, né? Ele moldou de uma forma tão significativa, né? Uma forma tão intensa a cultura, que os resquícios dele eles são sentidos até hoje. Né? É claro que em algumas sociedades mais e outras menos. Como militante feminista lá dos anos 60, né, passando por todo o processo de desconstrução e questionamento desse processo de dominação masculina, né, a Gayle Rubin estava trazendo, né, traz nesse texto o seguinte, né, estamos vivendo, ou seja, aquela época ela estava vivendo um momento único, né, um momento único que, em tese, parece que nunca iria acontecer, né, nunca iria chegar, mas chegou, né, para a história da mulher. Né? Então, é um texto que ela vai discutir a questão, né, do patriarcado e a questão das mulheres, a condição das mulheres, né? E como que esse movimento de mulheres ele foi importante para outros movimentos que vieram posteriormente, né? Que são as políticas sexuais, né? Que são os movimentos sexuais mesmo, né? Que seria hoje os movimentos LGBTs, que não possuíam esse nome naquela época, né? Mas o chamado gay power, né, que começa ali no final dos anos 60 também, e ganha corpo ali nos Estados Unidos, né? E também de minorias, né? De minorias sexuais e sexualidades plurais, né? Que também avançaram na década de 70 em diante nos Estados Unidos e ganharam corpo no mundo todo, né? Chegaram tardiamente aqui na América Latina, aqui no Brasil, que a gente não pode esquecer que na década de 60 e 70 nós estávamos vivendo um pequeno probleminha aqui no Brasil chamado ditadura militar, né? Então a gente só vai conseguir ter acesso a esses estudos, a essas discussões a partir dos anos 80, com a redemocratização, a partir do governo do José Sarney somente, e pela via da academia, né? Pelos estudos aí nas faculdades de ciências humanas. Né? O povão em si, a massa, né, gente, até hoje tem pouco conhecimento sobre esses estudos. E o pouco conhecimento que chega, né, é de uma forma pejorativa, de uma forma problemática, né? Porque, infelizmente, num país, que eu estava falando até quase lá agora, né, num país como o nosso, com tantas desigualdades, com tantos problemas, assustadoramente desigual, com uma educação precária, né, o pastor acaba ocupando o lugar do professor. E quando o pastor ocupa o lugar do professor, daí a coisa fica complicada, né? Então, é um texto que eu acredito que vai ajudar bastante nós pensarmos, né, até o tempo presente, até o que nós estamos vivendo hoje.
Ok, meninas? Vocês querem fazer algum comentário antes de eu falar da vida da Gayle Rubin? Porque ela tem muitas peculiaridades. Eu preparei até um PowerPoint para apresentar para vocês. E aí, Lê, você quer abrir o teu áudio para fazer algum comentário? Não, tô tranquila, assim, mas achei bem interessante isso que você falou agora no final, que você disse que estava comentando com a Zilá. É muito verdade isso. Para as pessoas que não têm educação, o pastor passa a ser professor. Isso porque, tipo, a gente tem que entender que a gente vive num estado laico, então, teoricamente, a Constituição teria que, tipo, se diferenciar, assim, da religião e dos valores morais, coisa que muitas vezes não acontece, né? Então, muito legal isso. E achei bem interessante também que você falou sobre o texto dela, do patriarcado e tal, porque esse negócio, tipo, que você falou das sociedades que eram nômades e tal, que não existia esse negócio de patriarcado, que a mulher era vista como um ser superior, assim. Só que eu fico meio em dúvida, tipo, como será que começou, se as pessoas começaram a diferenciar, assim, nossa, porque o homem é muito melhor. Não entendo muito, assim, sabe? A antropologia ajuda a Basicamente. gente a entender, né? Se a gente pega os textos do Levi-Strauss ou da Margaret Mead mesmo, né? Que a gente leu, a gente percebe o quão a socialização ali, o processo de reprodução foram importantes dentro de tudo isso, né? Segundo muitos antropólogos, entre eles o Claude Lévi-Strauss, né? O Marcel Mauss também, né? Malinowski, que são aí o Malinowski, né? Sempre é o nome dele, que são antropólogos clássicos, né? Eles colocam essa questão da reprodução, da questão do casamento. A partir do momento que o homem, então, ele percebe, né, dentro dessas sociedades coletoras e caçadoras, que para uma mulher ficar grávida, ela precisaria do homem, no sentido aí da relação sexual, né? A partir do momento que o homem descobre isso, né, é que todo esse processo ele muda, né? Porque aí vamos falar de uma linguagem mais simples aqui. Então quer dizer que sem a minha pessoa, sem eu participar, nada acontece, né? Então, quer dizer, ela não é tão Deus assim, ela não é tão superior. Né? E existem vários estudos antropológicos sobre isso, né? Isso é uma das teses, né? Mas não existe uma tese pronta e acabada, né, para falar do início do patriarcado. Então, calcula-se que tem ali um início, digamos assim, um suposto início, com as primeiras civilizações sedentárias, lá na Crescente Fértil, na região da Mesopotâmia, né? Em torno de 6.000 anos antes de Cristo. E todas essas sociedades, elas eram extremamente patriarcais, né? E autoritárias também, né? Só lembrar das aulinhas de história lá do primeiro ano do ensino médio, que a gente vai lembrar da Mesopotâmia, do Egito, né? Grécia, então, nem se fala, Antiguidade Clássica, né? A gente fala tanto dos gregos, mas a mulher não era nada na Grécia. Né? O que eram as mulheres de Atenas, né, Letícia? Só a gente lembrar lá dos gregos também. Mas assim, a antropologia nesse sentido vai dar uma boa resposta, e a Rubin nesse texto ela vai citar muito os antropólogos, principalmente Claude Lévi-Strauss. Não se preocupe ler, porque é um texto tranquilo, ele não é um texto muito teórico, muito pesado. Sabe? Ela vai citar muitos autores, sabe? Mas isso é normal dentro das ciências humanas, né? Acho que você já está meio que acostumado. Ela falou em Freud, já fiquei preocupada já. Ela vai trazer a psicanálise, né? A aula que vem eu vou falar um pouquinho do Freud para vocês, né? Porque ela vai citar o Não. Freud, mas não é só ele, o Marx, né, uma grande Uhum. participação que ela traz, né, porque ela faz uma crítica, inclusive, às esquerdas, né, e eu acho interessante essa questão que ela era, obviamente, socialista, né, marxista, mas ela não deixa de criticar a esquerda, né, porque, vamos falar numa linguagem popular agora, né, os esquerdomachos sempre dominaram a militância, né, então as mulheres nunca tiveram muito espaço nem nas esquerdas, agora que elas têm. É claro que hoje é outra história, mas se você volta lá, mesmo aqui no Brasil, Lê, se você pega lá o Lula nos anos 80, lá no início do Partido dos Trabalhadores, quem que subia nos palanques para fazer os discursos, né, para conversar lá com a classe trabalhadora, né? Que subia junto com ele no caminhão lá. A maior parte eram homens, você vê pouquíssimas mulheres. Hoje, né? Hoje tem um monte de mulher, obviamente, muito menos ainda do que homens, né? Mas é uma realidade muito atual. Então, essa crítica que ela faz às esquerdas,
né? E a tradição marxista, eu acredito que é muito válido, porque o Marx e o Engels, e toda a tradição marxista sempre problematizou a questão da classe trabalhadora, mas sempre esqueceu que dentro dessa dominação da classe trabalhadora, a mulher sempre foi mais dominada, porque além de trabalhar na fábrica, além de ser submetida ao assédio dentro do ambiente fabril, de ganhar pouco, do sofrer lá todo o processo de mais-valia, ela ainda tinha que chegar em casa, ela tinha que preparar o alimento, tinha que cuidar das crianças. Além de dominada pelo capital, ela era dominada pelo marido ou companheiro ainda, né? Então, a tradição marxista, ela é resgatada nesse texto, que eu acredito que enriquece muito o debate também, né? E aí, dona Zilá, o que você tem a dizer? Quer falar alguma coisa? Olha, eu acho que você falou o principal, né? Eu só queria fazer uma referência ao período da década de 60, 50, acho que 50 não tanto, você sabe melhor que eu, mas 60, 70, que é a época da contracultura, né? E também comentar o fato de que quase nada disso veio para nós aqui no Brasil. Eu me lembro que nessa época eu era mocinha, minha irmã já era moça feita. E o que chegava para a gente? Chegava o costume de você fumar, porque a moça moderna daquela época, esse moderno bem entre aspas, era aquela que fumava, né? Nossa, era super moda fumar. O que chegava? Chegava o incentivo ao consumo. A gente tinha que consumir, chegou as primeiras publicidades, né? A moda também era muito explorada, a questão da moda, os penteados, o tipo de maquiagem, sabe? Música também chegava para gente. Para gente, assim, que pessoas assim mais da classe média baixa, com a classe pobre. Talvez as mulheres ricas ou a classe rica tivesse mais acesso. Mas para você ver como foi precário para nós esse momento que elas viveram, que essas autoras viveram lá, e a partir desse momento elas estudaram, sofreram um processo e se lançaram e se projetaram numa vida acadêmica. E conseguiram entender a época que vivia, o valor da contracultura, né? Mas nós aqui no Brasil não tivemos nada, nós tivemos uns retalhos, umas franjas que não levaram a muita coisa. E daí vem uma Né? Só isso pergunta, Zilá, que eu queria fazer para você, até é bom você tocar no assunto antes de eu fechar a primeira sala. Isso tem um porquê, nós estávamos em plena ditadura militar aqui, né? Então pouca coisa chegava. Mas em relação não às chegava nada. feministas, né? Em relação às feministas em si, qual foi a primeira vez na tua vida que você ouviu a palavra feminista e como que as feministas eram vistas nos anos 70 e nos anos 80? Né? E é uma curiosidade que eu gostaria de saber de você, porque você viveu aquela época. Como que se referiam as feministas nos anos 70 e nos anos 80? Olha, nos anos 60 eu ainda era muito nova. Nos 70 eu não ouvia falar de feminista. O que eu estudei naquela época não me dava, assim, nunca ouvi nenhuma referência feminista. Eu fui ouvir falar de feminista depois ali, acho que já na década de entre 70, no começo de 70 a 80. Mas de uma forma bem rasa. Eu nem sabia o que era o termo feminista. Eu fui saber mesmo depois que eu li alguma coisa. Mas essa leitura de revista, né? De revista da Abril, eu nunca peguei um livro que, assim, te desse algum conceito mais específico do que é ser feminista. É apenas mulheres que queimavam o sutiã. Que queimavam o Era sutiã. isso que você sabia. Mulheres assim mais radicais, né? Mulheres contra os homens. Era esse o primeiro contato que a gente tinha, né? A gente não pensava que o movimento poderia estar nos libertando. Outra coisa também que associavam muito era o voto, que a mulher, né, através das feministas, estava conseguindo assim maiores direitos, mas muito pouca coisa, falavam mais do voto, né? E eu ouvi alguma coisa lá no banco, porque quando eu entrei no banco, muitas mulheres também fizeram concurso e entraram no banco. Mas eu não lembro de nenhuma mulher gerente, de nenhuma mulher chefe. Eram todas num serviço de base mesmo do banco, sabe? Mas a gente já ouvia, né?
se falar alguma coisa. E tinha certas revistas que traziam alguns artigos, como Cláudia, como... Acho que mais a Cláudia daquele tempo. Mas era assim, era bem superficial. Para te falar a verdade, até hoje ainda eu tenho muitas falhas nesse quesito feminismo que eu tenho que entender. Mas eu fui saber mais alguma coisa de feminismo depois que entrei na faculdade. Que realmente eu li mais alguma coisa mais direcionada. Mas as feministas, elas sofriam muito preconceitos. Né? A gente sabia que os discursos que falavam sobre ela, que a gente ouvia, os discursos no senso comum, era muito preconceituoso. É como se fosse uma mulher mais masculinizada, inclusive, né, na época. Uma mulher mais masculinizada e até muito pejorativo, muitos termos pejorativos que a gente escutava. Né? Inclusive que elas seriam lésbicas, que elas seriam assim, que soava pejorativamente naquele meio que eu estava. Né? Hoje não, hoje é outra coisa, né? Era mulher macho, sim senhor, dizia. Olha, uma coisa muito, muito rasa, muito superficial e muito preconceituosa. Legal, Zilá, tua experiência. Eu vou fechar essa sala e abrir a outra, porque daí eu vou começar a outra sala ouvindo a experiência da Letícia, antes de eu falar da biografia da Gayle Rubin. Tá? Eu vou fechar essa sala, já vou começar a outra, tá?